Igual Zé Minigite eu nunca vi. Ele tá vivo. Zé Minigite já teve bronquite, leptospirose, canto, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite, tétano e hepatite, febre amarela e conjuntivite, derrame cerebral, coqueluche e celulite, faringite, doença de Chagas e labirintite, meu Deus. Olha lá, igual Zé Minigite eu nunca vi, meu Deus. Igual Zé Minigite. Olá, eu sou André Mastro. Estamos iniciando mais um episódio da série Musicada História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. E já começamos este episódio com a citação de uma crônica de Luiz Edmundo, poeta impressionista e jornalista, membro da Academia Brasileira de Letras. Abre aspas. E o cartão de visitas da cidade, ponto de referência, amostra e ideia perfeita de 4 séculos de civilização e sujeira. Não raro, o turista que chega, mal põe o pé na terra, vai logo pondo também o lenço no nariz. Por cuidado. Fecha aspas. Assim era o Rio de Janeiro, capital federal da República no início do século XX. Também o Porto de Santos, em São Paulo, e demais portos e cidades grandes da costa brasileira. Tentando trazer para nós um pouco da atmosfera sonora respirada por aquele Brasil, eu vou cantar Trepa no Coqueiro. Alguns dizem que o gênero dela é baião, outros dizem que é machixe. O fato é que é muitíssimo popular o Trepa no Coqueiro e ganhou diversas roupagens musicais nas muitas e muitas vezes em que foi gravada por intérpretes absolutamente distintos, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Ela foi interpretada pela Carmélia Alves, a nossa rainha do baião, pelo Ney Matogrosso, pela cantora portuguesa rainha do fado Amália Rodrigues, pela atriz e cantora Bibi Ferreira, pelo grupo folclórico celta Kuserenovic. Olha que loucura, hein? Que caminho interessante as músicas podem percorrer, como esta percorreu, desde a sua primeira gravação em 1929. Sobre o bom humor presente nessa letra, vamos discorrer ao longo de outras gravações que apresentaremos neste episódio. Esta, Trepa no Coqueiro, é de autoria de Ari Kerner e foi gravado primeiramente por Mário Pessoa. Vamos lá. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro, orirá. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro, orirá. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Papai, cadê Maria? Maria foi passear. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Os passeios de Maria faz papai e mamãe chorar. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro, orirá. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro, orirá. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Maria é moça nova, solteira não tem juízo. Os passeios de Maria só podem dar prejuízo. Os passeios
passeio de Maria só podem dar prejuízo. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro orirá. Trepa no coqueiro, tira coco, chipe, chipe, nheco, nheco, no coqueiro orirá. Como estamos ainda tratando do início do século XX, trazemos a vocês uma composição de um artista muitíssimo popular no Brasil da época, o carioca Eduardo Sebastião das Neves. Foi artista de várias artes, mas aqui é o seu lado compositor que aparece. Como autor da música A Conquista do Ar, cuja gravação é datada de 1904, chamam a atenção para o brasileiro Santos Dumont e o seu histórico de voos, que remonta ao ano de 1898. E também para certa semelhança entre a marcha que ouviremos e os dobrados, tocados em geral pelas chamadas bandas, militares ou não, e as fanfarras. Apesar de todos os esforços para parecer uma capital europeia, ainda assim, muitas companhias de navegação que partiam da Europa rumo à América do Sul anunciavam, abre aspas, trânsito direto para Buenos Aires, sem passar pelo Brasil e pelos perigosos focos de febre amarela na cidade do Rio de Janeiro, fecha aspas. Nos meses de verão, o Rio de Janeiro era assolado pela febre amarela. No inverno, pela varíola. 3.566 mortes só em 1904. E a cólera e a peste bubônica, com a superlotação de ratos. Também a tuberculose, disseminada à profusão. Por conta da falta de hospitais para internação, os tuberculosos logo contaminavam mais pessoas que viviam com eles nos cortiços, compartilhando cômodos apertados. Em 1906, o cantor e pianista Geraldo Magalhães fez esta gravação, que é uma crítica voraz e bem-humorada sobre este universo virótico social do Rio de Janeiro. É uma letra cheia de significados ambíguos, o que chamam popularmente de humor de duplo sentido. Ouçam e reflitam. Será que uma música dessas, que há um século atrás era difundida livremente para o público, hoje, em pleno 2021, teria a mesma abertura? Neste episódio, e em outros também, estarão disponibilizadas pelo site Instituto Casa Comum algumas letras de músicas que ouviremos aqui. A ideia é que vocês ouçam as músicas e acompanhem as letras no site do Instituto. A primeira delas é esta, A Febre Amarela, do pianista Geraldo Magalhães, em gravação de 1906. Corrente, acabou-se a sua guerra, os que montam brevemente, não há mais febre amarela, entornou-se todo caldo, e o mosquito já não grita, porque o grande mestre Osvaldo vai dar cabo da maldita, pois Segomia foi de embrulho, passeata, uma nata fez barulho, arrumou-lhe a grande lata, diz Osvaldo da amarela, que lhe tira o seu tupete, antes de 7 de março de 907. A cidade das paisagens maravilhosas era também cidade amaldiçoada pelas pestes. No verão, desde os tempos da família real em Petrópolis, os ricos e governantes abandonavam a capital do país, refugiando-se na Serra Fluminense ou atravessando a Baía da Guanabara, no sentido Niterói.
deixavam a cidade entregue aos ratos, aos insetos, à peste. Que morressem os pobres, enquanto a cidade colonial era botada abaixo por conta das obras de modernização. A Praça 15 de Novembro, que levava este nome por conta da Proclamação da República, ficava logo à frente do Cais do Porto do Rio de Janeiro. Todos os viajantes que chegavam tinham que passar por ela, e ao passar, caminhavam por um tapete de sobras de frutas e detritos, um cheiro de comida apodrecendo entre um turbilhão de gente. Miséria, sujeira, boêmia, sortilégios, casas de tatuagens, videntes, feiticeiros a conjurar a morte, botequins e bordéis, brigas de rua, facadas e mortos no chão. Rio de Janeiro, a pestilenta capital da República do Brasil. Mais ou menos com a mesma proposta de A Febre Amarela, segue agora Os Mosquitos. Reparem com que riqueza e criatividade a música popular da época representava os fatos sociais. Mais ainda, falando deste como um todo, reparem como temas como saúde social ou simplesmente doenças e saúde do povo são temas caros aos nossos compositores. Este episódio nos mostra como músicas relacionadas ao tema saúde são frequentes na nossa sociedade, desde o início do século XX e até antes, até os nossos dias. E não só a música, o teatro, a pintura, a nossa literatura, etc. Volta e meia inclinam-se à importância de falar sobre o tema saúde. Voltando à nossa música Os Mosquitos, vamos ouvi-la com o cantor Baiano, Baiano com H, que aparentemente acompanha-se ao violão. A gravação é de 1912. Como trepa no coqueiro, chamam atenção ao tratamento ingenuamente lascivo dado à letra. Relacionar conteúdos, abre aspas, libidinosos ao tema principal da obra é um recurso ao qual muitos compositores recorriam e ainda o fazem até hoje. O resultado é levar à população já sofrida temas dolorosos como a doença e o descaso do poder público, mas com a leveza e o bom humor. Uma música dessas cai como uma luva no gosto popular. Acaba por informar e divertir ao mesmo tempo. A letra da música Os Mosquitos também está disponibilizada no site do Instituto Casa Comum. Acompanhem. Anda o querosene numa viva roda por causa da moda que veio de Cuba. E o mosquito agora está condenado a gemer, coitado, na velha suruba. Cozinheiro lorde, gente pobre ou rica, dizem que ele morde, dizem que ele pica. Boa gente afirma que uma picadela a febre amarela facilmente expande. E o pobre mosquito, Judas na aleluia, vai tomar na cuia como gente grande. Até minha sogra, que toda se pela, livrar-se não logra da tal picadela. Foi sobre o governo do presidente Campos Salles que foi criada a primeira fábrica de vacinas do Brasil, o Instituto de Manguinhos. Era necessário ter alguém para dirigir a instituição e o governo brasileiro envia uma carta ao respeitado Instituto Pasteur, no Rio de Janeiro, pedindo a indicação de um cientista. Para surpresa de todos, o diretor do instituto indica um jovem médico brasileiro, Oswaldo Cruz, paulista de São Luís do Paraitinga. Desconhecido no Brasil, mas respeitado na Europa, ele aceita o trabalho e promete, abre aspas, deem-me liberdade de ação e eu exterminarei a febre
amarela em 3 anos. Sua primeira medida foi o combate à peste bubônica, transmitida pelos ratos. Para tanto, contratou 50 homens devidamente vacinados. A missão deles: percorrer becos, armazéns, cortiços e hospedarias, removendo lixo e espalhando raticidas. O Instituto Manguinhos também contratou, abre aspas, compradores de ratos. Pagando R$300 por cada rato apanhado pela população. Alguns aproveitadores passaram a criar ratos, mas mesmo assim, em pouco tempo, foi possível eliminar a peste bubônica, com vacina e com limpeza. Para atender na academia de estudantes, já baixa a demolação, quando passam os garotos todos a comprar rato da chão. Assim gritavam os compradores ambulantes, para atender na academia de estudantes, já baixa a demolação, quando passam os garotos todos a comprar rato da chão. Controlada a peste bubônica, havia outra, igualmente mortal, a febre amarela. Foi um médico cubano, Carlos Finlay, que em 1881 descobriu que a febre amarela era transmitida por um mosquito. Oswaldo Cruz viaja até Cuba e aprende a enfrentar a peste do mosquito. Na volta, ele cria brigadas de mata-mosquitos, desinfetando casa por casa. Começa a resistência, a ciência e o negacionismo. Alegavam que os mosquitos eram inofensivos e que a inspeção nos domicílios atentava contra o princípio da propriedade privada. Mas, como os resultados no combate à febre amarela foram tão evidentes, reduzindo as mortes de 469 em 1903 para apenas 39 em 1904, os ânimos então se acalmaram. Mesmo tendo sido vitorioso no combate à peste bubônica e à febre amarela, muitos ainda duvidavam da ciência e de Oswaldo Cruz. Havia também a insatisfação geral com a política, de modo que os chamados métodos autoritários, abre aspas, nesses métodos autoritários, do Dr. Cruz apenas foram um pretexto para a revolta que viria. O Rio de Janeiro também era assolado pela varíola e, para combatê-la, foi necessário impor a vacinação obrigatória. O Brasil conhecia efeitos positivos da vacina desde 1804, mas oposicionistas, céticos e baderneiros taxaram a medida como tirania. Havia tanta desinformação, como as fake news atuais, que os políticos oportunistas afirmavam que quem se vacinasse ficaria com feições bovinas. Isso porque o líquido da vacina era extraído de pústulas de vacas doentes. Daí a origem da palavra vacina, de vacum, em latim, ou seja, vaca. Sobre essa passagem histórica, temos uma espécie de paródia musical muito divertida, chamada, justamente, A Vacina Obrigatória. Gravação do autor Mário Pinheiro, de 1904. Da mesma maneira que algumas gravações que apresentamos aqui, a letra está no Instituto Casa Comum. O povo acelerado com horror a palmatória por causa dessa lambança da vacina obrigatória. Os manatas da sapiência estão teimando dessa vez em meter o ferro a pulso bem no braço do freguês. E os doutores da higiene vão deitando logo a mão, sem saberem se o sujeito
jeito quer levar o ferro ou não. Seja moça ou seja velho, ou mulatinha que tem visto, homem sério, tudo leva ferro que é servido. Os jornais faziam caricaturas maldosas contra os agentes da higiene pública. Alegavam que se as mulheres tomassem a vacina, seriam tornadas impuras, que a vacina seria, abre aspas, o túmulo da liberdade, fecha aspas. Foi o império da mentira e o povo se revoltou. Em 5 de novembro de 1904, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória. No dia seguinte, baderneiros foram às ruas para destruir postes de luz, derrubar bondes, incendiar comércios. Um tumulto que durou 2 semanas, com um saldo de 30 mortos e 110 feridos, além de 945 prisões e 461 deportações. Também uma revolta militar e uma tentativa de golpe de Estado. O governo teve que suspender a vacinação obrigatória e a revolta arrefeceu. No entanto, a varíola continuou contaminando e 4 anos depois, em 1908, matou 6.400 pessoas apenas na cidade do Rio de Janeiro. Após tantas mortes, o povo correu para se vacinar espontaneamente. Um aprendizado que se fez pela dor. O Brasil, através do SUS, Sistema Único de Saúde, é um dos países que oferece maior número de vacinas à população, mais de 40 tipos diferentes utilizadas na prevenção ou no tratamento de doenças. Por conta de bem-sucedidos programas de vacinação, eliminamos a varíola em 1973, a poliomielite, a terrível paralisia infantil em 1989, o sarampo em 2000 e a rubéola em 2009. Tétano neonatal, difteria, formas graves de tuberculose, meningite, coqueluche, gripe, HPV. Doenças combatidas com vacina gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde, como poucos países conseguem fazer. Também venceremos o Covid, com vacina e com ciência, com honestidade e bons propósitos, sem mentiras, ódios, sem fake news, cuidando de si e dos outros. E a história segue a nos ensinar. E vamos partindo para o final deste episódio com a gravação lacerante, pungente versão da cantora paulista Cida Moreira para um sucesso de 1989 do grupo de rock Titãs, recordando o que dissemos em trechos anteriores desse episódio. O tema saúde, tão importante à população brasileira, perpassa séculos e séculos da nossa arte e se destaca ainda na arte nos dias de hoje. Notem que abrimos o episódio com este tema em uma música contemporânea e encerramos da mesma maneira, agora com a cantora Cida Moreira. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticircose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxicoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. E o corpo ainda é pouco.
Preparamos uma lista com a íntegra das músicas apresentadas neste programa e também alguns links interessantes que vocês encontram no Spotify e no site do Instituto Casa Comum. Este é o passeio musical que sempre convidamos vocês a fazerem conosco, descobrindo o Brasil na cadência da música. Em nosso próximo encontro, falaremos sobre a Semana de Arte Moderna de 1922 e suas repercussões na cultura brasileira. Nosso programa vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum no Spotify, sempre com um novo episódio a cada semana. Também pelo site do Instituto, www.institutocasacomum.org. Apresentação, cantor e pesquisa musical, sou eu, André Mastro. Texto e pesquisa histórica, Célio Turino. A sonoplastia fica a cargo de Deni Domênico, Lucas Brogiolo, Alexandre Occhidi. Deni Domênico e Lucas Brogiolo também me acompanham nas gravações onde eu canto. Eles são músicos também. Esta série de podcasts Música da História, que faz parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o programa Pontifício Escolas Ocorrentes, uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecemos a Neca Setúbal, ao Célio Turino, Silvana Bragato e a companhia Minas. Até a próxima!